Boa noite. Boa noite. Parece que nem estava com saudade de mim. Boa noite. Boa noite. Amém. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Sim. Amém. Graças a Deus, né? Eu dei algumas semanas de folga para vocês, né? Mas estou de volta para a maior glória de Deus. Meus irmãos, que alegria estar aqui novamente com vocês para a gente vivenciar ainda mais essa noite, primeira noite do nosso tríduo de Natal. É ou não é? Você sabe qual que é o tema dessa noite, sim ou não? Alguém sabe? Alguém chuta? O tema dessa noite, da primeira noite do tríduo de Natal, é: eu escolho recomeçar. Repita comigo: eu escolho recomeçar. Olha para quem está do seu lado, fala para essa bênção aí, fala assim: eu escolho recomeçar. Olha para quem está atrás de você, fala para essa pessoa aí: eu escolho recomeçar. Amém? Amém. Serão 3 grandes noites para que nós possamos preparar bem a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração para o Natal do Senhor. Nós já entramos num tempo muito importante para a nossa igreja. É o tempo do Advento. Um tempo propício para que nós possamos refletirmos, nos confessarmos e querermos preparar o nosso coração para a vinda de Jesus. Meus irmãos, o Natal é muito mais do que presentes. Eu e você já estamos com uma idade um pouquinho avançada. Natal não é Papai Noel. Olha para quem está do seu lado. Não é Papai Noel. Fala para essa pessoa aí. Não é luzes. Fala para essa pessoa. Não é luzes. É o nascimento de Jesus. E o tema dessa noite é recomeçar. Sim ou não? Sim. Bate no seu peito e fala assim: eu escolho recomeçar. Olha aqui para mim. Eu, quando estava preparando essa pregação, eu refletia muito sobre esse tema tão importante para nós. O recomeço. Mas além de ser um recomeço, é uma escolha. Nós vamos falar bastante sobre a palavra escolha e a palavra recomeço. Amém ou não? Porque verdadeiramente a gente só recomeça alguma coisa na nossa vida se nós estamos dispostos a recomeçar. A gente realmente só reconhece e só recomeça algo nas nossas vidas se nós queremos recomeçar. Amém? E é sobre isso. E quando eu estava refletindo e estudando sobre essa pregação desta noite, o Senhor me levou em um momento da nossa geração, eu posso dizer que mais impactante da nossa vida. O Espírito Santo me levou, me fez memória sobre a pandemia, o Covid-19. Você se lembra, sim ou não? Covid-19, onde assolou, devastou muitas casas, muitas famílias. E quando eu refletia sobre a pandemia, eu comecei a pensar que quantas pessoas prometeram um recomeço. Quantas pessoas decidiram, naquele momento de agonia, naquele momento, às vezes, de despedida, naquele momento, às vezes, da exclusão. Muitas pessoas decidiram recomeçar. E quando eu refletia sobre isso, muitas dessas pessoas somos nós aqui. E quantas pessoas que pensaram em recomeçar e não tiveram a oportunidade de recomeçar. Eu não sei se você perdeu alguém próximo. Eu não sei se você conhece alguém que faleceu decorrido do Covid. Eu creio que sim. Eu acho que você conhece alguém que, jovem, novo, velho, que infelizmente foi acometido do Covid-19. Sim ou não? Sim ou não? Foi uma verdadeira epidemia, não apenas nacional, mas mundial. É ou não é?
onde a humanidade pôde provar na pele que nós de fato não somos nada. Onde as igrejas se fecharam, as portas das casas se fecharam, onde nós olhávamos um para os outros e tentávamos descobrir no olhar, ainda mais numa tosse, se estava com Covid ou não. É ou não é? Se alguém tossia perto de você, o que você fazia? Sim ou não? A máscara era um objeto indispensável, sim ou não? Hã? E a máscara era recomendado pelos médicos para usar uma única vez, é ou não é? E você usava semanas. E dobrava e colocava no bolso. É ou não é? Mas você queria recomeçar, sim ou não? Sim ou não? E muitas pessoas começaram a excluir outras pessoas. Eu me lembro que quando a gente chegava na casa de um parente, era uma entrevista para entrar dentro da casa, sim ou não? Você tomou vacina? Quantas doses? Você tossiu nas últimas 24 horas, não podia nem engasgar com a saliva. Que a gente já era excluído. Ou nós excluímos as pessoas, sim ou não? E aí, refletindo sobre esse tempo de pandemia, onde muitas pessoas faleceram, onde muitas pessoas morreram, às vezes não tiveram nem tempo de ser socorridas. Os leitos de hospitais, UTI, não tinha mais lugar. Os leitos de hospitais, quando entrava o médico, só dizia assim: nós não temos o que fazer. E eu escutava vários relatos e, infelizmente, um primo muito próximo, de primeiro grau, ele veio a falecer na pandemia. E ele era cheio de vida. E eu me lembro quando ele estava com Covid, aconteceu assim: ele pegou Covid, em 2 dias ele estava no hospital, no terceiro dia que ele já estava no hospital, já era o terceiro dia que ele estava com Covid. Olha isso. Os médicos fizeram uma visita a ele, ele estava lúcido ainda. Faltava um pouco de ar, mas os médicos falaram: olha, você está respondendo muito bem ao tratamento. Se continuar assim, em 2 dias você vai embora. Não vai nem precisar ir para o leito de UTI. Sabe o que ele fez? Ele pegou o celular e mandou um áudio no grupo da família. E ele gostava muito de pescar. Não homens, mas peixe. E ele gostava de pescar e ele mandou um áudio assim no grupo: olha, pode preparar a tralha de pesca, porque quando eu sair daqui, eu quero pescar, porque faz muito tempo que eu não vou. E ele mandou essa mensagem, era por volta das 11 horas da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, aconteceu uma complicação na vida dele. Complicou a doença. Aquele que mandou um áudio, horas antes, combinando o recomeço da pescaria. 2 horas da tarde, complicou. E a complicação foi tão súbita que a ligação que a esposa dele recebeu foi: nós não sabemos de fato o que aconteceu, mas ele veio a falecer. E lembra da pandemia? Caixão lacrado. Sim ou não? E eu me lembro que quando chega o meu primo, ninguém podia nem chegar muito perto do caixão. E ele só queria recomeçar uma pescaria com a família. E quantos tentaram recomeçar planos? Quantos tentaram recomeçar e até prometeram, se saíssem daquela situação, ia reconstruir casamento, ia reconstruir o relacionamento com filhos, ia reconstruir com as amizades. Dizem que a gente só dá valor quando a gente perde, é ou não é? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de recomeçar? Mas eu não venho aqui falar uma história triste para você, amém? Amém ou não? Mas eu estou dizendo algo introdutório da minha pregação,
dizendo para você que está aqui nesta noite, você está tendo a oportunidade de recomeçar também. Mas esse recomeço é só você decide por ele. Pode passar o Miller pregando, pode passar o Ministério de Música cantando, pode passar qualquer um aqui na frente, dizendo para você recomeçar. Mas se você não quiser, não vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta e não precisa me responder. Qual área da sua vida você precisa recomeçar? Pense nisso. Você que está com sua Bíblia, abra comigo. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Evangelho de São João, capítulo 15. Desculpa, capítulo 21, versículo 15. Enquanto você vai procurando aí, reza assim comigo: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Santo Carla Cutz, rogai por nós. Amém ou socorro? Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Dá um beijo na face de Jesus, dá uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Mas aplauda com vontade. Isso. E meus irmãos, o que eu comecei a pregar nessa noite foi somente a introdução, amém? E a palavra do Senhor vem completar a minha introdução. Nós sabemos que o primeiro papa dessa igreja, Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. E Jesus havia anunciado para Pedro: antes que o galho cante pela terceira vez, tu irá me negar por 3 vezes. E foi isso que aconteceu. E nós aprendemos nesse encontro com Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado. Jesus ressuscita, se encontra com Pedro, e acontece como se fosse um acerto de contas entre eles. E Jesus, ele disse por 3 vezes a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, a primeira vez, ele responde. Pedro, pela segunda vez, ele responde. E quando ele é questionado pela terceira vez, a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntava pela terceira vez. Se nós olharmos um pouquinho atrás, Pedro negou por 3 vezes, mas Pedro disse sim por mais 3 vezes. A tradição da igreja, a teologia da igreja diz que esse gesto e essa ação e esse querer de Pedro, dizendo para Jesus: tu sabes que eu te amo, é um gesto, é um querer que anulou as 3 vezes que ele negou Jesus. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite?
Pedro, ele tinha todos os motivos possíveis e impossíveis para não querer dizer para Jesus por 3 vezes: tu sabes que eu te amo. Pedro não foi obrigado a professar o seu querer para Jesus. Ele poderia muito bem dizer para Jesus: Senhor, tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu te amo. Às vezes eu e você, muitas vezes, estamos na igreja, caminhamos na igreja, e quando nós somos confrontados pela primeira vez, até mesmo por Jesus, nós falamos o quê? Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Só tem um detalhe: por mais que Jesus conheça o seu coração, muitas das vezes você será confrontado com a verdade. E a verdade, ela muitas vezes vai deixar você triste. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ele só está começando a pregação. Não, fala assim: ele está começando agora. Olha aqui para mim agora. Nós vamos falar sobre essa verdade de querer recomeçar, amém? Porque se eu não querer recomeçar, sabe o que a gente vai sair daqui? Um bando de Deus, um povo de Deus, que viemos ouvir um coach falar nessa noite, que é necessário recomeçar. Mas a pedagogia de Jesus é diferente. A pedagogia de Jesus vai dizer para você: olha, essa palavra aqui é para você porque você precisa recomeçar. Mesmo que doa, mesmo que você fique triste nessa noite, mas é uma escolha que você vai ter que fazer, se você quer recomeçar ou não. E a pergunta que eu quero te fazer: está a fim de recomeçar, sim ou não? Você não convenceu nem eu, imagino Jesus. Você está a fim de recomeçar ou não? Sim. E se eu dizer para você que João capítulo 2 vai dizer assim para Nicodemos: é necessário vos nascer de novo. Fala, uau. Não, fala mais bonito, fala, uau. E aí você está a fim de renascer de novo? Você está a fim de abandonar suas convicções, abandonar os seus valores, abandonar a tua verdade, onde Jesus fala assim: ei, meu filho, você quer renascer? Você quer fazer de novo? Você quer recomeçar? Deixa eu dizer uma coisa para você: renasça. Aí sabe o que você vai fazer? Ah, desse jeito eu não quero. Se eu soubesse que ia ser assim, eu nem falava assim, Senhor. Ei, sabe o que Jesus falou para Nicodemos, capítulo 3, João? Sabe o que ele disse? Nicodemos, você quer viver essas maravilhas? Você está admirado naquilo que eu faço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Nicodemos. Se você quiser viver esse sobrenatural, ei, não é para Nicodemos agora, é para você. Se você quer viver esse Pentecoste na sua vida, esse recomeço em todas as áreas da sua vida, Jesus está dizendo para você: você vai precisar nascer de novo. Vai ter que amar quem não te ama, bebê. É isso. Amém ou não? Miller, mas você está dizendo que você não está na minha realidade. Nem quero estar. Esse BO é seu. Foi você que entrou. E você vai ter que resolver. Olha para quem está ao seu lado, aponta o dedinho indicador e fala assim, ó: é para você. Não, fala, é para você. Jesus disse para Nicodemos: você vai ter que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. E Jesus, ele foi claro: vai ter que renascer no Espírito. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós pregamos nesse carisma sobre o Pentecostes, que é o lema do nosso carisma. Atos 2. Quantas vezes nós fomos impactados por essa presença do Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Às vezes, essa presença que ela é real no meio de nós. Às vezes, essa presença, ela arrepia, ela faz chorar, ela faz a gente até repousar, mas só tem um detalhe. Se não acontecer recomeço, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi só emocional. Porque quem recebe a autoridade do Espírito renasce de novo e recomeça na vida.
Aplauda isso em nome de Jesus, né? Hey, é por isso que a gente vê algumas igrejas com música alta, globo girando, luzes, fumaça. Não é assim a fumacinha que sai? Música alta, Eric, alto. Lá o povo canta alto, meu irmão. Não é assim, sim ou não? Nossa, quando eu entro nessa barulheira, meu Deus do céu, parece que eu estou em outro lugar. É ou não é? Eu estou falando de lugar de parede preta. Você sabe de onde eu estou dizendo. Que é legal. Amém ou não? A gente vê assim falando, nossa senhora, que unção. Só tem um detalhe. Saiu dali, foi no McDonald's, comeu um lanche e já esqueceu de tudo, não sabe nem o que estava acontecendo. E aí, fica nesse sentimentalismo. Nós somos sentimentais, sim ou não? Você é sentimental ou não? Olha para quem está ao seu lado, vê se é sentimental. E eu vou te provar que você é sentimental. Eu posso, sim ou não? Eu posso, sim ou não? Aí eu fui lá no Avivados, ninguém me abraçou. Ninguém perguntou se eu queria um copo de água. Ninguém perguntou se eu precisava de uma oração. A gente é assim ou não é? Fui na igreja, todo mundo falou bem daquele padre. Nem na minha cara ele olhou. Agora mudou o padre da paróquia, tão diferente. A gente é assim ou não é? Só tem um detalhe, bebê. A gente precisa recomeçar os nossos sentimentos também. Quando a gente olha em Gênesis, capítulo 6, que fala da história de Noé. Repita comigo, Noé. Noé, lembra o que aconteceu com Noé, com a família dele, sim ou não? Sim. Eles entraram aonde? Na barca. Aleluia, tem católico aqui, graças a Deus. Eles entraram numa barca, sim ou não? Espera aí, olha aqui para mim. Muitas das vezes, para você salvar aquilo que estava perdido, você precisa entrar na barca. Quer recomeçar, bebê? Junto o que é teu, entra na barca. Porque o que aconteceu com Noé? O dilúvio. O que aconteceu? A exterminação de praticamente a humanidade inteira. Sabe o que eu quero dizer aqui? Muitos de nós falamos no grupo de oração que nós estamos passando por batalha, sim ou não? Sim. Só tem um detalhe, eu e você, a gente passa por batalha, mas a gente não entra no barco. A gente não entra no barco. Sabe por quê? Quem entra no barco fecha a porta. Entenda uma coisa, quem entra no barco fecha a porta tem que recomeçar. Depois de 40 dias e 40 noites, as águas baixaram. Noé saiu com a sua família numa nova terra. E ele teve que recomeçar a vida. Ei, o dilúvio pode até cair na sua vida. Que às vezes está caindo hoje. Mas em nome de Jesus tem que entrar no barco. E fechar a porta. Porque a ordem de Deus foi isso para Noé. Feche a porta, Noé. Que eu vou mandar água. E você muitas vezes, a gente até caminha na igreja, amém? A gente até caminha na igreja. A gente até vem no Avivados e Pentecostes. Mas a gente tem um medo danado de entrar na barca e fechar a porta. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você, a gente se preocupa com mais pessoas que estão fora da igreja do que a gente está aqui. Eu sei que é uma verdade que dói. Às vezes a gente nem se encaminhou ainda. A gente quer chamar todo mundo para ir junto na barca. Só tem um detalhe. Quem você tem chamado, está afim de entrar na barca ou não? Não, responde para você. Ei, olha aqui para mim. Deus hoje está pedindo para você entrar na barca da tua vida. E recomeçar. Porque as águas baixarão. Mas você precisa escolher recomeçar na tua vida. Amém? Sabe a tempestade que está encontrando? As batalhas espirituais ou físicas que você está enfrentando aí? É dilúvio. Mas você tem um lugar chamado barca.
entra, fecha a porta, que as águas baixarão. Em outras palavras, o dono da barca vai nascer. Como é que está a barca do teu coração? Responde aí para você. Como é que está a barca? Porque senão vai ser mais um dia 25 de dezembro. Ho. E a promessa vai continuar para 2026. 2026 eu vou ser muito católico. Mentira, não foi até hoje. Se você quer entrar em 2026 com Jesus, entra na barca, fecha a porta, recomece. As águas baixarão. E você vai poder sair. E vai poder recomeçar a tua vida. Por isso que eu comecei a dizer essa noite. É uma escolha. Não é obrigação. Amém ou não? Amém. Repita comigo. Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele estava muito confortável na sua vida. E Deus, ele disse o que para Abraão? Abraão, vai para uma terra que eu irei te mostrar. Vai dizer a palavra que Abraão pegou a sua esposa e saiu para uma terra distante, onde Deus ainda ia mostrar. Olha aqui para mim. Da mesma maneira que Deus pediu para Abraão sair da sua terra e ir para uma terra que ele iria mostrar, às vezes o recomeçar na tua vida não é onde você está. Eu sei que dói. Às vezes o recomeçar na tua vida é abandonar lugares onde você tem frequentado. Às vezes fazer aquilo que Deus pediu para Abraão fazer, você vai ter que mudar de posição, bebê. Ei, tá a fim de recomeçar, sim ou não? Tem certeza? Quer abandonar lugares? Quer abandonar pessoas? Embargou, né? Ei, e quando eu falo abandonar pessoas, não significa matar a pessoa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que muitas das vezes você não consegue recomeçar na sua vida porque você está muito mais apegado a pessoas do que a Deus. E eu costumo dizer que quem fala muito com pessoas fala um pouco com Deus. Ei, bebê, olha aqui para mim. Recomeçar é individual. Adianta você colocar no grupo do WhatsApp que você quer recomeçar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vão rir de você. Recomeçar é individual. Amém? Amém? Recomeçar é mais ou menos assim. Todo lugar que a gente passa tem alguém reclamando da vida. Sim ou não? Fora você. Conhece alguém? Faz assim com a mãozinha, ó. Conhece ou não conhece? Recomeçar é, a partir desta noite, dar um basta. Reclamo da vida? Tchau, bebê. Até mais. Eu escolhi recomeçar na minha vida. Sabe o que eu estou dizendo aqui para você? Se você quer recomeçar de fato, saia de perto de pessoas que reclamam. Miller, mas é a pessoa que mora comigo. Reclama! Dê um basta, bebê. E aponta o dedinho assim no rosto. Fala assim, eu não quero ouvir mais. Vai reclamar para outras pessoas. Se quiser aproveitar, pode apontar o dedo aí, que eu tenho certeza que você quer apontar o dedo para quem está com você aí. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Conhece gente fofoqueira, sim ou não? Faz assim com a mão. Ei, olha aqui para mim. Quer recomeçar? Abandona a fofoca. Abandona fofoqueiro. Fofoqueira. Conhece gente assim ou não?
amanhã, ou hoje ainda, chega com a postura de quem de fato quer recomeçar como Nicodemos. Mira, mas quem é líder da fofoca sou eu, então muda você hoje. Doeu essa. E os católicos é nós aqui, amém? É nós, amém? Nós somos os mais fofoqueiros que tem. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de fofoqueiro. Não, porque a gente conhece no olhar, sim ou não? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Recomeçar com Deus é coisa séria. É coisa séria. Deus não é homem de brincar com a gente. Se eu não sou capaz nem de abandonar fofoca, roda de conversa, pessoa que fala mal da outra, pessoa que passa o tempo da vida ligando, quem liga hoje em dia, né? Ligando para falar mal da vida dos outros. E às vezes eu fico pensando, o problema não é quem fala, o problema é quem escuta. Quem é fofoqueiro do mesmo jeito. Não, mas eu só escuto. É fofoqueiro também, que você gosta de uma candinha. Aí a gente vem aqui. Eu quero viver algo. Aleluia, Senhor. É eu. Saí daqui já pego o WhatsApp. Fulano, dá bem que sair do grupo. Você viu aquela que aconteceu com aquela mulher? Olha aqui para mim. Recomeçar, bebê. Recomeçar é real. Amém? É decisão. Amém? Para quem tem problema na família, alguém tem problema na família aqui? Todo mundo, sim ou não? Mas é lá que nós vai ser santo. Amém? Então nós não podemos pular do barco. Amém ou não? Então você tem que recomeçar lá. Mira, mas recomeçar eu não faço nada, por isso tem que fazer alguma coisa que começa. O problema da nossa casa é que a gente, já viu aquele ditado assim? Eu me dou bem com todo mundo fora da minha casa. Mas na minha casa, o bicho pega. Já viu esse ditado, sim ou não? Porque para os outros lá fora, ninguém te conhece na essência. E a sua família te conhece. Fora da nossa casa, a gente consegue até colocar uma mascarinha, sim ou não? De anjo. Mas, quem acorda com a gente, quem toma refeição com a gente, quem caminha com a gente, sabe o que a gente é. É ou não é? Sim ou não? Então a gente tem que começar lá. Recomeçar lá. Eu fico pensando, e vocês sabem que eu estou numa fase de adaptação do meu trabalho, né? Entrei num trabalho novo, rapaz. Estou trabalhando coisa que eu não trabalhei a vida inteira. Mas amém. Estou reclamando não, Senhor. Aleluia por isso. E aí, eu estava voltando essa semana passada, sexta-feira, para casa. E o meu sogro me chamou para andar de bicicleta no sábado. Eu gosto de andar de bicicleta. Não parece, mas eu gosto. E aí, me chamou, eu estava muito afim, e até a Gabi falou, não, amor, vai, você precisa relaxar um pouco a cabeça. E aí, eu até falei com o meu sogro na sexta-feira à noite, falei, acho que vou, tá, combinado, beleza, beleza. Eu fui? Não. Fala, sabe por que eu não fui? Porque eu já tinha ficado uma semana fora da minha casa. Já tinha ficado fora da minha esposa. E da minha filha também. Eu tive que fazer uma escolha. Amém ou não? Porque eles precisavam de mim também. Sabe o que eu quero dizer? Não estou falando isso para me vangloriar, nada, não é isso não. Eu estou dizendo para você que às vezes a gente está deixando as pessoas que a gente quer recomeçar para depois. E aí a gente só quer que o outro comece com a gente. E eu e você, bebê? E você, quer recomeçar, sim ou não? No meu trabalho, meu chefe pega no meu pé. Leva um cafezinho amanhã para ele, recomeça um relacionamento com ele. Não, menino, mas ele é chato. Bebê, então fica com ele do jeito que está. É escolha, amém ou não?
Não, mas Miriam, eu não vou perdoar aquela pessoa porque toda vez ela pisa na bola comigo. Então, duas, uma. Ou você perdoa e recomeça. Plano número 1. Agora é prova também, Enem. Resposta número 2. Ou você sai da vida daquela pessoa e toca a tua. A terceira via não tem. Eu conheço pessoas que são sentimentais e se frustram com toda amizade que faz nova. Conhece gente assim ou não? Não, agora não, eu tô cheio de amigos. Cuidado, hein? Amigo de verdade é quem conhece as nossas misérias, bebê. E são poucas pessoas, né? As pessoas que vêem a gente lá fora, a gente fala a história que a gente quer. E as pessoas também contam história para nós. Mas quem quer recomeçar, recomeça começando dentro de casa. Amém? Amém ou não? Posso seguir ou posso terminar? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um homem chamado José do Egito. Conhece ele, sim ou não? Sim. Gênesis capítulo 37. Lembra José, filho de Jacó? Que foi vendido pelos seus pais como escravo. Lembra disso, sim ou não? Era o filho mais novo. Foi vendido como escravo por algumas moedinhas ali, porque ele era muito bonito. Era o caçula, o pai amava. E os irmãos ficaram com ciúmes, inveja e venderam ele. Amém? Venderam ele. E a Bíblia narra que ele foi vendido e ele foi levado para o Egito. Chegou lá acorrentado como escravo. Viveu na prisão. Mas ele foi vendido pelos seus irmãos. E os irmãos falaram para o pai de José que José havia sido devorado por uma fera. E o pai chorou por anos a morte do seu filho. E onde eu quero chegar aqui, meus irmãos? Às vezes eu e você seremos vendidos também. Ou às vezes nós fomos vendidos também. Miriam, me explica melhor, eu vou te explicar. Às vezes eu e você estamos passando por calúnia, difamação, fofoca. Estão mentindo sobre você, sobre o seu respeito. Às vezes, estão contando umas histórias também sobre você. E por que eu estou trazendo isso? Porque você precisa recomeçar na sua vida. Eu conheço muita gente nesse tempo presente que estão paralisados porque estão falando da minha vida. Estão falando de mim. E eu vou puxar aqui, dentro da igreja. Meus irmãos, Avivados em Pentecostes, de grupo, de carisma, ele vai completar 4 anos. Amém? Fala, amém. Vai completar 4 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 4 anos, você acha que é muito ou é pouco? Muito ou pouco? Muito e pouco. Amém? Em 4 anos, nós fomos muito perseguidos dentro da igreja. Falaram muita mentira sobre o Avivados. Mas nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque é uma escolha. Ou você continua, ou você paralisa. Ou você persegue, ou você abandona. E muita gente tem paralisado. Eu conheço muitas pessoas que receberam muitas profecias, promessas da parte de Deus. Mas foi só Jesus falar que tem que recomeçar em alguma área da vida. Sabe o que a pessoa fez? Colocou a promessa na gaveta e saiu da igreja. Porque era difícil passar por esse tempo. José, ele foi vendido, amém ou não? Mas a palavra de Deus também diz que depois ele caiu nas graças do faraó e se tornou governador do Egito. Estou encurtando a conversa aqui. E depois de um tempo, depois de a família dele pensar que ele tinha morrido de fato, ele era o governador, ele era o chefe do Egito.
ele traz a sua família para morar junto dele. Sabe o que ele fez? Ele perdoou todo mundo e resolveu recomeçar. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, para você recomeçar na sua vida, você vai ter que perdoar também. Miller, mas veja bem. Não vejo, não. Perdoar é escolha, bebê. Se você tem dificuldade de perdoar, eu posso dizer para você porque você tem dificuldade de perdoar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está preparado para ouvir? Sim. Se você tem dificuldade de perdoar, é porque para a situação que você tem que liberar o perdão, você não ama o suficiente. Porque senão você perdoava. Fala, ai. Miriam, mas você está falando isso, você está me ofendendo, eu amo. Então perdoa. Qual que é a dificuldade? Prova para você que você quer recomeçar. Não, mas você não sabe o que fizeram comigo. A gente sempre é a próxima vítima, né? A gente sempre quer dar o de vítima, né? Mas recomeça. José, ele escolheu recomeçar. Aos olhos de Deus, para mim e para a sua vida, nós somos grandes. Aquele que perdoa é grande aos olhos de Deus. Mili, mas eu perdoo, a pessoa não quer me perdoar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E eu continuo minha pregação dizendo para você de um homem chamado Jó. Como é que ele chamava? Jó vai dizer que Jó perdeu tudo. Amém? Jó era um homem muito rico. E ele perdeu? Não, fala mais alto. Ele perdeu? Deus deu tudo. Mas pera. Vamos. Perdeu? Você perdeu tudo, sim ou não? Ah, você nem tinha tanta coisa assim, vai. Miller, eu tinha. Às vezes você tinha. E às vezes você perdeu. Amém? O problema, eu e você, a gente perde as coisas, sim ou não? Ou você é o único que não perde nada? A nossa vida, infelizmente, a gente vai perder coisas, sim ou não? Fala comigo, bebê. A gente vai perder coisas, sim ou não? Sim. O problema é que eu e você, nós somos uma geração Nutella. Todinho. Se a gente perde, a gente faz a birra no supermercado. A gente rola no chão. É ou não é? Se a gente perde alguma coisa, sabe o que a gente vai falar para Deus? Agora que eu voltei para a igreja, o Senhor faz isso comigo, espero que Ele continue fazendo. Porque a gente tem que aprender. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquela foi a prova de Jó. Amém? Amém? A diferença de prova e tentação é fácil. Prova vem da parte de Deus. Tentação não vem de Deus. Amém? E muitos de nós estamos passando por prova na nossa vida. E sabe o que nós falamos? É o demônio. É a inveja. Ai, sabia que aquela pessoa tinha inveja de mim. Inveja do você, bebê. O que você tem de tão especial assim? A gente não pode passar por uma prova que a gente sempre acha um culpado. Jó perdeu tudo, mas se manteve fiel. A fidelidade de Jó era tão grande que ele não pediu para Deus restituir nada que ele tinha perdido. O que ele falou para Deus no momento do desespero? Que Deus tirasse a vida dele. Sabe o que significa isso? Não voltar atrás das escolhas daquilo que Deus pode fazer. Às vezes você tem passado prova na tua vida. Amém ou não? O católico cristão, a gente acha bonito falar isso. Aí pergunta, como é que você está, meu irmão? Nossa, estou passando uma prova. A gente acha bonito, não acha? Vira um... É lindo. Vira um clichê.
Meu irmão, como é que você está? Nossa, estou passando um deserto, meu irmão, se eu te falar. Que bom. A prova vem da parte de Deus para nós. O problema é que a gente não quer passar. E a prova que a gente não quer passar, eu vou te falar. A prova que a gente não quer passar pela prova de Deus, pela forja de Deus, é que a gente fica chorando pelos cantos. Te peguei na curva de novo. E só fica no WhatsApp. Reza por mim, reza por mim, reza por mim, reza, reza. Eu vou rezar. Assim, ele mandou uma mensagem para mim, uma pessoa. Meu irmão, peguei o seu contato com a pessoa X. Legal. O que você precisa? Eu preciso de oração. Falei, aleluia. Chegou no lugar certo. O que você está passando? Estou com ansiedade, síndrome do pânico. Tá. Vamos rezar? Vamos. Terça-feira tem grupo. Vai lá. Ela vai rezar. Cadê ela? Não vem. Sabe o que eu quero falar sobre isso? Pedir é fácil. Por que você não faz? Está passando por prova, bebê? Vamos buscar a graça. Não, mas eu quero. Eu também quero. O que acontece? Nós não conseguimos distinguir o que é prova e o que é tentação. Amém? Nós sabemos que o demônio, ele tenta muitas coisas na nossa vida. Amém? Mas eu fico pensando no demônio. Falando, mas isso aí não é eu, não. Porque a gente sempre coloca a culpa nele. Amém? A gente sempre fala que é ele. Sim ou não? A gente perdeu o emprego, é o demônio. Demônio, nossa. Já estava sentindo. É ou não é? A gente vai fazer exame médico, o colesterol está alto, hein? É o demônio mesmo. O demônio da gula, comendo muito. Aí a gente vai no médico e ele fala assim. Aí a gente chega no médico e fala assim: irmão, eu como bem. Tá parecendo mesmo. A nossa vida é assim, não é? Porque a gente está condicionado o quê? A gente quer a coisa suave, bebê. Bateu o carro na esquina. O demônio. O demônio fechou eu. Acho que o demônio fala assim, isso não foi eu também não. E a gente fica nesse negócio. A gente vai lá e compra um carro novo. Fala, uau. Aí a gente fala assim, vou ter que pendurar o terço aqui, que todo mundo vai ter inveja de mim. A gente é assim, não é? A gente fica nessa síndrome, porque é uma síndrome. Levantamos cedo, chutamos o cantinho da cama. Ixi, hoje não vai ser bom. Resumindo, sabe o que eu quero dizer para você? Que a prova faz parte da nossa vida. E recomeçar vai passar pela prova. Eu não sei se você tem passado por prova, ou uma palavra carismática que é tribulação. Eu não sei se você tem passado tribulação, amém? Quem está passando tribulação em prova aqui, levanta a mão. Pode levantar as duas se quiser também, porque eu sei que é bastante. Está passando, sim ou não? É Deus cuidando das coisas para a tua vida. Você pode aplaudir isso em nome de Jesus? São os carinhos de Deus para você. O problema é que você é cabeça dura. Se é o bebezinho da mamãe, ninguém pode relar em você. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus vai dizer: o céu é o lugar dos violentos. Então paga o preço. Está passando por prova, bebê? Sabe onde você vai se fortalecer? Vai ter força? Na igreja. Um dia após o outro e dá tudo certo. Vai passando, vai passando. Quando você vê, você fala: aquela prova virou testemunho. Estou pronto para outra. Vida de pregador, a minha vida é testemunho, bebê. Você acha que eu não passo dificuldade? Você acha que eu não passo prova? Vamos sentar, depois eu te falo um pouco das minhas para você. Só hoje eu acordei 3:30 da manhã, estou aqui pregando. Amanhã eu vou viajar 5 horas da manhã. Tem pregação amanhã em Lençóis Paulista. Sabe a hora que eu vou chegar na minha casa amanhã? 00:30. Eu poderia muito bem dizer assim: estou cansado. Eu também tenho que relaxar. Eu sei que eu tenho que descansar, mas sabe o que eu digo para você? Cuidado com os pedidos que você faz para Deus.
Porque ele ouve, viu? Cuidado. Conversando com uma pessoa hoje, ela queria ser muito pai, né? Pai, mãe, enfim. Aí ele falou, Miller, mas dá um trabalho, não dá, Miller? Falei, dá, meu irmão, mas você pediu? Sustenta, velho. Ele falou, nossa, mas eu não sabia que era assim. Eu falei, também não. Mas nós pedimos, agora nós sustenta. E o ano que vem, para a maior glória de Deus, eu quero ser pai de novo. Mas como é que você dá conta de tudo isso? Meu irmão, é a vida, bebê. Descansar é no céu. Eu estou igual as mulheres aqui. Vamos ver essas mulheres. Você sabe a massa de bolo, sim ou não? Quanto você mais bate, ela o quê? Ela? Eu estou desse jeito, bebê. Quanto mais a vida bate, eu vou para cima. Em tudo. Pode aplaudir isso. Trocar tudo pelo tudo. Mira, mas eu estou passando por bebê. Vai passar a vida inteira mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Reclama menos. Agradece mais. Que as provas passam mais rápido. Tenho certeza que tem batalha, prova, que você fala, nunca acaba isso aqui. Você só reclama. Reclama que tem que dormir tarde. Reclama que tem que acordar cedo. Reclama que tem que trabalhar. Reclama que não tem dinheiro para pagar a conta. Eu não sei o que você quer. É ou não é? Deixa eu ir terminando minha pregação. Olha aqui para mim. Tem um homem na Sagrada Escritura chamado Paulo. Repita comigo, Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai dizer que ele também escolheu recomeçar. Ele estava a caminho de Damasco para prender, para levar presos alguns cristãos. E a caminho de Damasco ele tem um encontro com o ressuscitado, Jesus. E vai dizer a palavra em Atos capítulo 9, que quando ele tem o seu encontro, o choque com Jesus ressuscitado, Paulo, ele cai por terra. Ele não cai do cavalo, amém? Porque cavalo não fala na Bíblia. Então ele cai por terra. Vai dizer a palavra que Jesus fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, Senhor, eu não estou te perseguindo. Mas vai dizer a palavra que quando Saulo ouve a voz de Jesus, ele escolhe recomeçar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo, ele era inteligentíssimo. Falava 4 idiomas. Era um homem na classe social muito poderoso. Dinheiro não faltava. Status não faltava. Mas quando ele encontra Jesus, quando ele encontra a verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele encontra o ressuscitado, tudo muda na vida de Paulo. E ele escolhe recomeçar. De perseguidor aos cristãos, se torna, junto com Pedro, uma das colunas principais da nossa igreja. Escreve 13 cartas. Roda o mundo inteiro pregando o evangelho. É morto e decapitado. Nunca mais abandonou aquilo que ele escolheu recomeçar. Sabe o que falta muitas vezes para você nessa noite? Querer de fato ter esse choque com Jesus. Ei, meus irmãos, eu não conheço ninguém que um dia se encontrou, se chocou com Jesus e não mudou de vida. Eu não conheço. A prova está aqui. O dia que Jesus te encontrar na curva, meu irmão, um abraço. Você vai querer mudar essa terra aqui. Para recomeçar, precisa ter um encontro. E eu não estou dizendo encontro de arrepio de braço, não. Não. Não estou dizendo um encontro de herança. Me falaram. Não é esse encontro que eu estou dizendo. Eu estou dizendo um encontro verdadeiro. Você com Jesus. Mira, mas eu já tive um encontro. E como é que está a sua vida? Aqueles que encontraram Jesus pelo caminho mudaram de vida. Recomeçar com Jesus é necessário se encontrar com Ele. E eu quero te fazer essa pergunta para a gente rezar. Será que não está na hora de você fazer um novo encontro com Ele hoje?
Deixa eu te falar uma coisa. Esse encontro é individual e é escolha. Se a gente levantar as mãos para os céus, aleluia, porque a gente é ruim ficar aqui na frente todo mundo igual um robô. Aleluia. Mas isso aqui não significa encontrar Jesus. O que eu quero dizer em outras palavras. Se encontrar com Jesus é mudar de vida. É recomeçar de fato. Bate no seu peito e fala assim, eu preciso me encontrar com Ele. Não, fala isso para a tua vida. Fala isso para a tua vida. Fala, eu preciso me encontrar com Ele. E para a gente cantar e a gente rezar, eu termino a pregação dizendo sobre um homem chamado Pedro. Repita comigo, Pedro. Pedro, o primeiro papa dessa igreja. Ele tinha todos os motivos para não ser quem ele foi para a nossa igreja. Ele foi confrontado por 3 vezes. Aguentou firme. Ele foi dito, Jesus disse para ele, afasta de mim, Satanás. E ele permaneceu ali. Ele foi, com toda certeza, como Jesus preparava Pedro para ser o primeiro papa da nossa igreja, com certeza ele foi colocado à prova mais do que os outros. Porque ele teria que ser o líder, o forte. A palavra de Deus vai dizer que Atos, depois de Pentecostes, o primeiro discurso, a primeira pregação foi desse homem chamado Pedro. Quando ele abre a boca, começa a pregar pós-Pentecostes, mais de 3.000 homens foram batizados, se encontraram com o ressuscitado e mudaram de vida. Recomeçaram. Esse mesmo Pedro aqui, que nós temos como exemplo, primeiro papa da nossa igreja, ele tinha todos os motivos para abandonar. Foi confrontado, duvidaram dele. Não sabia ler, nem muito escrever. Mas foi escolhido. Não era o principal, mas foi o escolhido. Não era o protagonista, mas foi o escolhido. Não era o mais bonito, mas foi o escolhido. Não era o mais inteligente, mas foi o escolhido. O que falta na tua vida para você deixar Jesus escolher você? Você pronto, às vezes nunca vai estar. Mas Jesus escolheu você para estar aqui nessa noite. Para dizer para você. Hoje Ele quer recomeçar com você também. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. A minha pregação termina agora. Mas o que ecoa no teu coração precisa mudar a história da tua vida. Aquilo que você vai produzir para Deus é aquilo que você vai testemunhar a partir dessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. E é isso que o Espírito Santo coloca no meu coração. Se prepare, porque aqueles que quiserem verdadeiramente recomeçar com Jesus, de fato, 2025, o Natal do Senhor, será o melhor Natal da tua vida. Pode aplaudir isso se você quer. Fique de pé, vamos rezar.